O verão é uma das melhores épocas do ano e também tem uma das cartelas mais bonitas. A sua cartela é verão? Então ótimo, porque no vídeo de hoje vamos falar sobre ela. Oi, eu sou a Manu Evelyn, personal stylist, e no vídeo de hoje vamos falar sobre as cartelas de cores de verão. As cartelas de cores de verão são lindas e delicadas. As suas principais características são temperatura fria, profundidade clara e intensidade suave. São cores suaves, sutis e acinzentadas, que transmitem uma sensação de sofisticação. Geralmente as pessoas da cartela de verão têm tons de cabelo meio acinzentados, que clareiam muito facilmente quando levam sol. O seu subtom de pele é rosado, mas é importante observar que algumas pessoas, mesmo tendo a pele um pouco mais amarelada, podem sim ser de uma cartela de verão. Isso acontece principalmente nos casos que chamamos de pele oliva. Ela é visivelmente um pouquinho mais amarelada, mas o seu subtom é frio. Isso ocorre principalmente por causa da miscigenação, muito comum nos dias de hoje, principalmente no nosso país. Mas não se engane, não é possível identificar assim apenas dando uma olhadinha. É realmente importante que você faça o teste com um profissional capacitado. Dizem também que as pessoas da cartela de verão têm características em comum. Dizem que elas são femininas, gentis e discretas. Elas costumam ter habilidades manuais refinadas, são super atentas aos detalhes e costumam se movimentar de maneira muito delicada. E aí, você se identificou com as características da sua cartela de cores? Mas antes de continuar, eu vou te lembrar de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo se você está gostando realmente do conteúdo. Assim eu vou conseguir produzir conteúdo realmente relevante para você. Mas fica comigo que agora a gente vai falar sobre como usar a sua cartela de cores. Inicialmente, é importante que você lembre que essa orientação de usar a sua cartela de cores, ela é principalmente para o terço superior, que é justamente essa região, mais ou menos da cintura para cima. É onde as cores vão ter maior impacto na beleza do seu rosto, que é onde mais importa. Então, absolutamente não é realmente um problema você usar uma cor que não é da sua cartela na parte de baixo do look. Não vai ter um impacto negativo. Outra coisa importante é compreender que a gente consegue compensar o uso de uma cor que não é da sua cartela com outros acessórios, com outros elementos. Então, por exemplo, se você estiver usando uma blusa que não é da sua cartela de cores, você pode muito bem colocar um colar de uma cor da sua cartela, ou então um brinco, batom, terceira peça, e todos esses elementos, eles podem ajudar a amenizar o efeito negativo. E não se preocupe, não precisa colocar todos de uma vez. Eleja um ou dois deles, mantenha a maquiagem na sua cartela e está tudo certo. Digo isso porque a maquiagem é a sua maior aliada na hora do uso das cores. Não tem como você compensar o efeito de escolher um batom que não é da sua cartela. Ele está muito próximo ao rosto, então o efeito negativo é realmente visível. Então seja bem fiel tanto no uso do blush correto, quanto batom, base, sombra. Tudo isso é super importante para que você realmente esteja na sua melhor versão. Já pensando na combinação de cores com outras cores, eu preciso que vocês entendam que toda cor possui ao menos 3 características que vamos levar em consideração: temperatura, profundidade e intensidade. Quanto mais harmonia houver entre essas 3 características, mais harmônica ficará a composição, a mistura de duas cores. Por isso é tão fácil combinar as cores de uma mesma cartela, pois elas têm essas 3 características idênticas em valor e ordem de prioridade. Você vai observar também que não é difícil combinar cores de uma mesma estação, ainda que em cartelas diferentes. Isso ocorre porque elas têm as mesmas características, mas podem estar em ordens de prioridade diferentes. Como, por exemplo, ocorre com o verão frio
e o verão suave. Então pensa aqui, se você é de verão frio, você pode muito bem escolher uma cor de outra cartela de verão que tem as mesmas características de profundidade, temperatura e intensidade, e elas vão combinar muito bem com as suas cores originais. A lógica disso tudo é que quanto mais características em comum existir, mais harmonia haverá. Então você vai sempre buscar encontrar características em comum entre as cores que você está escolhendo para compor o look. Pensando na característica de temperatura fria, você pode harmonizar muito bem uma cartela de verão com uma cartela de inverno, já que todas as duas são de temperatura fria. É claro que não vai ficar tão harmônico como se você estivesse misturando duas cores de verão, mas ainda assim, a igualdade entre a temperatura vai fazer com que exista uma ligação e o visual fique harmônico. Uma das vantagens de trazer uma cor intensa de inverno para o seu look é que você vai conseguir acrescentar força. Onde inicialmente só iria ter delicadeza, agora tem delicadeza e força. Já as combinações de tons frios com tons quentes podem ser um pouco mais complicadas, mas mantenha a regra. Busque sempre encontrar uma característica em comum entre as cores para que fique mais harmonioso. Por exemplo, se você é do verão claro, pode escolher uma blusa em um tom de azul. E essa blusa vai ficar muito bem com uma parte de baixo lilás presente na cartela da Primavera Clara. Elas vão ficar bem justamente porque a característica clara é incomum nas duas cartelas. E claro que muitas vezes a gente não tá tão preocupado assim com a harmonia, mas é como se diz, você precisa saber da regra até para poder quebrar a regra. E para ter certeza que vocês aprenderam o que eu ensinei no vídeo de hoje, eu vou propor um desafio. Eu te desafio a escolher uma peça que seja exatamente da tua cartela de cores e combinar com outra que não seja. Mas lembre-se da regra, que tenha pelo menos uma característica em comum entre elas para que a combinação fique harmoniosa. E quando for postar nas redes sociais, não esquece de me marcar. Eu vou adorar ver que você está realmente conseguindo cumprir o exercício. O meu Instagram é o @manuevelyn. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com suas amigas e com quem pode gostar do conteúdo. Vamos ficar todas lindas e elegantérrimas, porque afinal, elegância é uma questão de escolha.